Você já abriu a Bíblia no livro de Gênesis, passou os olhos por aquelas longas listas de nomes, e simplesmente pulou a página. Nomes como Arpaxade, Maalalel, Sefor, parecem apenas um registro antigo e empoeirado, certo? E se eu te dissesse que essas listas são, na verdade, um mapa, um código secreto, que revela o destino de nações, a ascensão de impérios e a queda de reis? E se cada um desses nomes, mesmo os mais esquecidos, fosse uma peça crucial em um plano divino que se estende desde o primeiro homem até o fim dos tempos? Antes de mergulharmos neste mapa de segredos, um pedido rápido. Se você gosta de desvendar os mistérios da Bíblia, inscreva-se agora mesmo no nosso canal Gênesis Revelado e ative as notificações para não perder nenhuma peça deste quebra-cabeça. Tudo começa com uma tragédia e uma promessa. Caim mata Abel, e o futuro da humanidade parece incerto. Mas então, Adão e Eva têm um terceiro filho, Sete, um nome que significa substituto. Ele não era apenas mais um filho. Ele era o portador da esperança, a linhagem escolhida para continuar a história. Mas e a linhagem de Caim? O que aconteceu com eles após a maldição? Eles simplesmente desapareceram ou construíram uma civilização paralela cuja influência secreta ainda seria sentida séculos depois? Deixaremos essa pergunta no ar. Por enquanto, vamos seguir a linhagem de Sete, uma corrente de nomes que nos leva através de séculos. E nesta corrente, encontramos figuras verdadeiramente lendárias. Já ouviu falar de Enoque? Ele não é apenas um nome numa lista. Enoque andou tão perto de Deus que, um dia, ele simplesmente desapareceu. Gênesis diz que Deus o tomou para si, sem morte, sem sepultura, apenas foi arrebatado da terra. Você consegue imaginar o que significa ter uma conexão tão profunda com o Criador? E logo depois, seu filho, Matusalém, o homem que detém o recorde de longevidade em toda a Bíblia, vivendo incríveis 969 anos. Pense nisso, ele nasceu quando Adão ainda estava vivo. Ele pode ter ouvido as histórias da criação diretamente do primeiro homem. Por que eles viviam tanto tempo? Seria o ar da terra diferente? Ou haveria um propósito divino para vidas tão longas? Esta linhagem espetacular de Sete, passando por Enoque e Matusalém, nos leva diretamente a um homem, Noé, e com ele, a história da humanidade seria reiniciada. Após o dilúvio, os três filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tornam-se os pais de toda a humanidade. Gênesis 10, a famosa Tabela das Nações, não é uma leitura qualquer. É o mapa genético do mundo antigo. Os descendentes de Jafé espalham-se, dando origem a povos distantes. Mas a verdadeira tensão dramática está entre os outros dois irmãos. Cam se envolve num incidente misterioso na tenda de seu pai, resultando numa maldição que não cai sobre ele, mas sobre seu filho, Canaã. Uma maldição que definiria milênios de conflito entre Israel e os cananeus. Mas o que aconteceu realmente naquele dia para provocar uma maldição tão severa e duradoura? A Bíblia nos dá pistas, e a resposta é chocante. E então, temos Sem, a linhagem semita. Preste muita atenção aqui. É desta linha que tudo o que conhecemos da Bíblia vai depender. Vamos seguir a corrente. Sem gerou Arpaxade, que gerou Salá, que gerou Eber. Já notou a semelhança? É da raiz do nome Eber que vem a palavra hebreu. Sim, está tudo conectado. Essa corrente de nomes é uma contagem regressiva, até um homem chamado Abraão. Mas a história não é tão simples. As famílias se dividem, e cada divisão cria uma nova nação, um novo destino. O sobrinho de Abraão, Ló, tem uma origem familiar sombria e controversa que dá à luz dois povos, os Moabitas e os Amonitas, que se tornariam espinhos cravados na história de Israel. O primeiro filho de Abraão, Ismael, também recebe uma promessa. Ele seria pai de 12 príncipes, formando uma grande nação. E o irmão gêmeo de Jacó, Esaú, vende seu direito de primogenitura, mas não desaparece. Pelo contrário, ele funda sua própria nação poderosa ao sul, Edom. Pense nisso, uma rivalidade entre irmãos deu origem a reinos inteiros que mais tarde se enfrentariam em campos de batalha. Você está percebendo? Aqueles nomes não são apenas nomes. São as sementes de impérios, as raízes de guerras, as fundações de toda a história que virá. Cada um deles é uma peça essencial no plano. E a linhagem principal, a de Abraão, Isaque e Jacó, continua.
E é através de um dos filhos de Jacó, Judá, que esta corrente de ouro vai passar, atravessando séculos de história, até chegar ao maior rei de Israel, o rei Davi. E, segundo o Novo Testamento, essa mesma linhagem levaria a alguém ainda maior. Mas essa é uma história para o futuro. E assim, a teia de Gênesis é tecida. Nomes que pareciam silenciosos agora ganham voz. Linhagens que pareciam apenas registros antigos, revelam-se como as verdadeiras artérias da história, bombeando vida, conflito e promessa através dos séculos. Cada pessoa, uma conexão. Cada família, o início de uma nação. A rivalidade entre irmãos, a origem de reinos. A promessa, um patriarca, o destino de toda a humanidade. Agora queremos ouvir de você. O que você achou dessas linhagens? Alguma vez você já tinha parado para pensar como a história de Esaú ou Ismael era tão crucial para o que viria depois? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que mais te surpreendeu. A história está apenas começando. As sementes que vimos sendo plantadas em Gênesis vão germinar em histórias incríveis de fé, guerra, milagres e redenção. Convidamos você a se juntar a nós na próxima parte da nossa jornada. No próximo vídeo, vamos mergulhar fundo em uma dessas histórias que apenas arranhamos a superfície. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir ao Gênesis Revelado. Até a próxima.